Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um Relatos de Terror e hoje nós vamos testar esses lindos glitters inspirados de Euforia da marca Fabella. Estou apaixonada. Ele virou trend no TikTok e eu fiquei assim, preciso. De toda forma, hoje a gente vai testar eles e como sempre, todos os itens que eu uso ficam listados aí embaixo pra não interromper os relatos falando qual item eu tô usando. Lembrando que se você tiver um relato de terror e quiser me enviar, eu vou deixar um formulário aí embaixo, só clicar nele pra mandar, também vou deixar nos comentários. E é isso, bora lá, bora começar. A Rue é uma personagem assim que ela não tem muita maquiagem, então eu vou fazer uma coisa mais leve mesmo, mas vai ficar legal, garanto. Todos os relatos de hoje eu tirei do @veiadoscausos lá do Twitter, mas lembrando que vocês podem mandar pra mim, aliás eu vou ficar muito feliz se vocês mandarem. Ao ler o caos do vilarejo, uma seguidora se surpreendeu com a semelhança e enviou o seguinte relato. Não fala qual a seguidora, mas eu imagino que deva ser de alguém anônimo, né? Mas enfim. A história que eu vou contar é de uma viagem com uma amiga para uma ilha da Bahia. A gente tinha programado alguns dias nessa ilha e depois iríamos para outra ilha. Como era férias, a gente acabou prolongando mais os dias nessa ilha. Fomos conhecendo pessoas e fazendo os passeios. Um dos passeios era visitar a prisão que mandavam os escravos e os primeiros infratores do Brasil. As celas ficavam voltadas para o mar. Senti uma energia pesada, mas não falei nada porque poderia ser algo da minha cabeça. Era fim de tarde, vimos o pôr do sol por lá. A noite chegou e resolvemos ir em uma festa na praia. Eu e minha amiga já estávamos sentindo medo, tanto que toda vez que uma precisava ir ao banheiro, a outra acompanhava. Era um clima tenso, a gente não sabia dizer o que e o porquê. Gente, nessas horas, ai, sai, corre, foge, vai pra longe, sabe? Não fica. Você tá sentindo tão estranho, não sabe por quê, sai dali. Não fica no lugar, não fica. Foi passando o tempo e começamos a nos sentir muito cansadas. Resolvemos voltar para nossa cabana. Nosso quarto ficava em uma cabana de madeira em frente à praia. Eu ficava em uma cama colada na parede e ela dormia em uma cama no centro do quarto. Lá pelas 4 da manhã, comecei a ouvir uns passos em volta do quarto. Ouvi até os pés limparem no tapete da porta. Na hora, achei que era algum hóspede que tinha errado o quarto e fiquei ligada. Nisso, começaram os murros, muito, muito, muito fortes por todas as paredes do quarto. Eu já teria fugido nessa hora. E eu acredito que 90% das pessoas que estão me ouvindo também já teriam saído correndo nesse momento. Truco muito se alguém ficaria lá mesmo assim. Vi um vulto pela janela e muitos socos pela parede. Foi tudo tão forte que eu dei um pulo da cama e respirava muito baixo para ninguém perceber que tinha alguém no quarto. Passando alguns minutos, eu corri para a cama da minha amiga e ouvimos alguém no telhado andando. Rezei muito e acabei dormindo. No dia seguinte, perguntei no hotel se tinha acontecido algo ou se alguém ouviu. Tinham poucos hóspedes e ninguém ouviu nada. Ficamos tão assustadas que depois do café da manhã, juntamos nossas coisas e partimos para outra ilha. Também teria ficado pessoa do relato, porque assim, honestamente, eu não ficaria mais do que 2 minutos, não ficaria mais que muito necessário nessa ilha. E assim, ficaria me cagando no período que eu estivesse lá. Na volta, teríamos que passar por essa ilha. Era o caminho mais rápido. E fomos pelo caminho mais longo para nunca mais passar por aquilo. Esse não foi tão assustador assim, né? Mas eu acho que o momento, assim, é aquela coisa que você se imagina no lugar da pessoa e que você se cagaria no lugar da pessoa. É isso. Eu me cagaria no lugar da pessoa. Eu tenho certeza que muita gente aí também se cagaria no lugar da pessoa. Ou estou errada? Agora, a minha curiosidade é qual ilha é essa? Porque assim, avisa, amiga, não deixa os outros descobrirem por si só, não. Conta pra gente qual que é essa ilha. Pra gente já ir com mais cuidado, não é mesmo? E visitar já mais preparado. Porque assim, aí chega os desavisados lá, passa o mesmo perrengue. Por quê? Porque ninguém avisou. Então avisa, não seja tímida. Conta pra gente qual que é essa ilha que você viveu isso. Eu imagino que seja
uma ilha litoral do Nordeste, né? Porque foi onde começou o Brasil. Mas qual ilha? Conte para a gente. Esse próximo também está no Twitter da @véia dos causos. Tem um alerta de gatilho de autoextermínio. Então, se você é sensível a esse assunto, eu entendo, tá bom? Ninguém é obrigado a estar 100% estável mentalmente, ainda mais na sociedade que a gente vive. Mas eu recomendo você pular esse próximo conto pra ter certeza que não vai te afetar e não vai te fazer mal. Aqui a gente só quer bem e rir e sentir aquele friozinho na barriga de medo da história, mas não piorar estados mentais, tá bom? Tá bom. Esse caso foi meu padrinho que vivenciou, foi verídico, e quando ele me contou, me deu tanto medo que creio que vale a pena compartilhar. Segue a história. Meu padrinho serviu o Exército Brasileiro em Brasília, Distrito Federal. Ele amava o que fazia, pois contava a história com muito entusiasmo. Não sei bem um ano, mas ele ainda estava em seus primeiros anos como soldado. Tirava muitos serviços e eu acho que tem um tempinho bom, pois o salário nesse ano, de fato, ainda era de R$ 168. Era o salário mínimo. Gente, salário mínimo, assim, deve ter sido, tipo, deve ser equivalente, né? Porque na época do avô dela, que era novo, devia ser cruzeiros, né? Enfim, é padrinho, não é avô, falei errado. Havia um ponto em que se tinha que ficar de sentinela, no qual nenhum soldado queria ficar. Alguns já chegaram a oferecer o salário inteiro para que alguém tivesse serviço naquele lugar. Ninguém tinha coragem, nem mesmo sargentos e tenentes. Aí manda os novatos, né, que não sabe das histórias pra lá. Ah, entendi. Muito dos espertos. Esclarecendo o porquê. Disse que há alguns anos mais atrás, uma mulher ricaça foi sequestrada na lancha de passeio no lago, onde também se encontrava o quartel. A mulher estava grávida e, numa tentativa de fugir para que algo pior não acontecesse, pulou na água e nadou incansavelmente até a terra mais próxima, e era a do quartel. Um guarda de sentinela deve proteger seu posto e usam códigos. Caso, se for alguém conhecido, a pessoa saberá dizer o código e se identificará. Em um momento de desespero, a mulher saiu do lago, toda molhada e suja de lama. Atravessou o arame farpado que ali ficava e, no meio do desespero, não deve ter ouvido ou não sei o que houve, mas ela avançou até a guarnição em busca de ajuda. Foi alvejada e faleceu. Tadinha. Gente, tadinha. É aquele... Isso é que eu vou ficar comparando com o filme toda hora, né? Mas isso é aquela cena que, se fosse no filme, todo mundo ia ficar tipo, vai, você vai conseguir, vai conseguir. E de repente morre e todo mundo fica tipo... Ia ser essa cena. Quando tudo se esclareceu e o soldado soube que havia atirado em alguém inocente, tirou a vida de uma mãe e de um filho, ficou abalado, ficou afastado e um tempo depois voltou. Um dia, tirando serviço no mesmo local que os fatos, o mesmo soldado acabou tendo uma visagem da mulher e acabou tirando a própria vida, ali mesmo, naquela guarnição. Muitos anos depois, aquele posto ficou marcado por isso. Alguns que tiravam serviço lá relatavam escutar passos, vozes pedindo socorro e uma energia extremamente pesada. Meu padrinho, então, foi escalado para tirar serviço de sentinela naquele mesmo local, horário das 10 da noite até a meia-noite. Era ele e um outro soldado, cada um ficava em um posto. No exército, é crime militar você abandonar seu posto em serviço. Exatamente às 10h40, meu padrinho estava em seu posto, naquela guarnição mal assombrada, atento, tudo tranquilo, quando o outro soldado vem correndo em sua direção. A conversa foi mais ou menos assim. Meu padrinho: soldado, volta para o seu posto. Você não pode ficar aqui. Soldado: eu só quero saber a hora. Preciso muito ir ao banheiro. Meu padrinho: ainda falta 1h30. Volta pro teu posto, que nem se falar a gente pode. Quando meu padrinho voltou a visão para a frente e logo depois voltou para o outro lado, lá estava, bem debaixo do poste, bem na luz, a uma distância de apenas 50 metros. Um soldado parado com um fuzil em punho, voltado para a direção deles, apenas olhando.
Meu padrinho olhou para o soldado que estava de guarda com ele e perguntou se ele estava vendo aquilo. O soldado, quando olhou, apenas saiu andando de ré e voltou para o seu posto correndo. Filho da mãe covarde, mas ele é o esperto que sobreviveria no filme de terror, entendeu? Ele sobreviveria. Meu padrinho sentia medo na hora, pois ali, naquela sentinela, era apenas ele e o outro soldado, tirando o serviço. E o outro, que apareceu misteriosamente, não deu uma palavra sequer, e meu padrinho também não. E lá ficaram até a meia-noite. Tô toda arrepiada, moça, porque assim, seu padrinho é muito corajoso, parabéns, tá? Caralho. Nossa, sério, eu tô toda arrepiada. Nossa, como é que... Sabe o que eu tô impressionada? Como que ele ficou lá de boa, sabe? Como ele fez isso? Porque eu jamais seria capaz. Meu padrinho, paralisado pelo medo, e o soldado misterioso na direção dele, intacto, apenas olhando. Ficou 1h30 assim, tá, gente? 1h30. Quando deu meia-noite, era hora de trocar. Quando estava vindo os outros soldados, meu padrinho olhou para eles e logo olhou para o soldado misterioso, para ver se eles iam ver também. E como apareceu, o soldado misterioso sumiu, simplesmente desapareceu. Ele diz não acreditar ser o soldado que tirou a vida anos atrás, mas fica encabulado, porque o outro soldado também viu. Naquele mesmo dia, voltou a ser sentinela de 4 às 6 da manhã, mas aí não viu mais nada. Gente! Sério, não, eu tô chocada com a coragem. Nossa, eu tô toda arrepiada, porque como é que você fica 1h30? Porque, nossa, ele ficou 1h30 ali. Mais um causo da @Veia dos Causos, e nesse ela ainda colocou que ia postar mais cedo por motivos de medo. Estou esperando ficar muito arrepiada. Se não ficar muito arrepiada, eu vou achar muito ruim. Como já contei, ia com frequência visitar parentes no interior de Minas Gerais. Muitos dos meus casos aconteceram por lá, comigo ou com algum familiar. O de hoje me deu muito medo pelo desenrolar das coisas. Quando ia muita gente ao mesmo tempo, colocavam a criançada com os jovens em um tipo de barracão rústico nos fundos do terreno, a uns 30 metros da casa principal. Como só era usado quando o grupo era grande, fazíamos a maior farra naquele barracão com a primaiada. A construção era simples, de madeira, telhas de zinco e janelões de vidro. Éramos obrigados a acordar cedo pela falta de cortinas e o calor do sol no telhado metálico. Uma noite, fomos todos dormir tarde, após uma sequência de horas de causos ao redor do fogão a lenha. Dormi rápido, graças ao cansaço do dia e à madrugada anterior. Meu saco de dormir ficava entre 2 primos pequenos, de 18 e 8 anos. Acordei com o mais velho me cutucando. O que foi, João? Estou com medo. Todos os demais já estavam dormindo e a noite era bem silenciosa. Olhei para ele, estava todo coberto até a cabeça e encolhido no colchonete. Medo do quê? Das histórias? Não, do barulho. A quantidade de casos impressionava a todos. Imaginei que ele estava com tudo aquilo muito fresco na memória. Que barulho? Não estou escutando nada. Ele colocou a cabeça para fora do cobertor, me olhou com o dedo nos lábios pedindo silêncio e em seguida apontou para o teto. Fiquei em silêncio para tentar escutar e consegui. Eram passos no telhado, lentos, quase arrastados. Primeiro imaginei que poderia ser algum animal, mas o ritmo era bem humano. Assim mesmo, disse ao João que deveria ser algum gato ou gambá. Ele se tranquilizou um pouco e eu disse que era melhor dormir para aproveitar o dia seguinte. Acariciei sua cabeça e ele logo pegou no sono. Eu não, fiquei ouvindo aqueles passos por um bom tempo. Ai, gente, acalma a criança, né? Mas quem vai acalmar a adulta? Os passos eram bem ritmados e aparentemente andava lentamente em círculos pelo telhado, até que pararam. Fiquei mais um tempo prestando atenção e nada. Peguei no sono e sonhei com uma pessoa enforcada. Foi horrível, não lembro dos detalhes, mas acordei no susto, já era de manhã. Ai, e o pior é que agora eu tô reassistindo A Maldição da Residência Hill. Não sei se vocês assistiram, tem na Netflix. É uma das minhas séries de terror, assim, favorita.
E tem um negócio assim envolvendo pessoas enforcadas. Eu acho que eu vou até botar um alerta aqui de uma vez de autoextermínio, eu não sei pra onde esse conto vai se direcionar, mas eu vou botar aqui por garantia, né? Então é isso. Se você, como eu disse, está mais sensível a esses assuntos no momento, por favor, pule para essa minutagem aqui. E é isso. A maioria das crianças já tinha se levantado, inclusive meus primos vizinhos de cama. Fui para a casa principal tomar café, mas não sem antes olhar para o telhado por fora. Tudo normal, nenhum amassado ou sinal de que alguém tivesse caminhado por ali. Tá, tudo bem, né? Então pode ter sido um gato. Vocês não acham também que foi um gato? Eu acho que foi um gato. Eu acho que foi um gato trollando todo mundo e eu prefiro acreditar que foi um gato trollando todo mundo. Dei bom dia para todos, peguei meu cafezinho, uma broa quentinha e chamei minha tia. Nossa, muito mineiro seu café da manhã, adorei. Acho sensacional, porque é Minas, cara. Minas vai dominar o mundo ainda. Tem até aquele áudio lá zoando, falando que Minas não tem mar porque não quer, porque se tivesse a gente ia ter cardume de capivara. Eu não sei se já ouviram, mas eu compartilho da mesmo pensamento. Cardume de capivara. Chamei minha tia, dona da casa, de canto. Contei o que tinha acontecido, mencionando inclusive que poderia ser algum animal, mas o compasso era muito estranho. Ela fez uma cara de preocupada, se aproximou de mim, quase cochichando, contou que o filho do antigo dono, há muitos anos, tinha se enforcado naquele telhado. Que não era a primeira vez que se escutavam passos por lá, mas há muito não se manifestava. Ai, gente, que triste, tadinho. Combinamos de manter a versão do gambá para as crianças e não tocar mais no assunto. Minha tia foi buscar um terço, daqueles bem grandes de madeira, para pendurar na parede, para que eu dormisse com ele próximo. Só pediu para eu ter cuidado, que era muito antigo, já veio com a casa. O dia foi normal, com comida boa e muita prosa. Dessa vez não ficamos até muito tarde para evitar a insônia infantil. Fui deitar e meus primos já estavam dormindo. Coloquei o terço embaixo do meu travesseiro e encarei o teto até dormir. Mais uma vez, acordei com um cutucão. O que foi, João? Silêncio. Olhei e meu primo dormia profundamente. Olhei para o outro lado e todos dormiam. Um silêncio total. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Rapidamente enfiei a mão debaixo do travesseiro para pegar o terço. Não estava lá. Gente, eu tô toda arrepiada. Apalpei tudo ao redor e não encontrava o bendito. Me cobri até os olhos e rezei. Passou algum tempo e nada mais aconteceu. Perdi o sono e estava mais uma vez encarando o teto. Escutava apenas a respiração das crianças, até que os passos na telha metálica surgiram com um detalhe que até hoje me arrepia. Eu conseguia distinguir perfeitamente o ruído das bolinhas de madeira do terço sendo arrastadas pelo telhado. Nem foder. Gente, Jesus amado. Aquilo me paralisou e eu só sabia rezar. Esgotei meu repertório de rezas e os passos arrastando o terço continuavam em círculos no telhado. As tábuas de madeira estralavam. O fato de que aquilo tinha pego o terço debaixo do travesseiro que eu dormia me atormentou demais. Lembrei da noite anterior e me acalmei que após um tempo aquilo acabaria. Parecia uma eternidade. Por sorte nenhuma criança acordou. E continuei com as rezas até que finalmente o silêncio voltou a reinar. Escutar apenas a respiração das crianças me tranquilizou. Sem sono algum, fiquei encarando o teto, novamente desejando paz para aquela alma e que por favor devolvesse o terço. Senti os primeiros raios de sol e o corpo dolorido da noite mal dormida. Fechei os olhos para descansar um pouco, não durou muito. Um barulho de batida na madeira acompanhado de um sussurro. Shhh, vai acordar as crianças. Pulei de susto. Tinha gente do lado de fora. Respirei fundo e consegui raciocinar. A voz era da minha tia. Levantei rápido e corri para fora.
meu tio com um pedaço comprido de pau e minha tia com as mãos na cintura se assustaram ao me ver sair. Eles estavam tentando resgatar o terço pendurado na ponta do telhado. Sairia correndo. Tudo que eu digo é que eu sairia correndo na velocidade da luz. Véia dos contos. Eu entendi por que você botou esse daí mais cedo, por motivos de medo, porque eu também fiquei me cagando. E vamos para o último relatinho. Esse relato também é do @véiadoscausos. Essa história aconteceu comigo há uns 15 anos. Tínhamos mudado recentemente para essa casa onde moramos eu, minha irmã e minha mãe. Nossa convivência sempre foi disfuncional e caótica. Haviam muitas brigas diariamente. Essa época foi um dos períodos em que eu passava muito tempo em casa sozinha e, sinceramente, alguma coisa do outro mundo estava acontecendo. Desde criança eu tinha experiências sobrenaturais e nesse período conturbado sentia e via a presença de perto pelo menos 3 seres próximos a mim. Eu sempre estava me espiando pelos cantos. Sempre que eu passava por uma porta meio rápido com a sensação de ser quase alcançada, ele estava lá, de olho em mim. Você não procurou um exorcista, uma benzedeira, não sei, um centro espírita, de umbanda, por quê? É só a minha dúvida, assim, do porquê que você não procurou. Um segundo, simplesmente ficava na casa. Me lembro de simplesmente ignorar que, a qualquer momento no meu cotidiano, iria topar com ele sentado no sofá da sala de estar, ou no canto da parede, ao lado do meu guarda-roupa. Um terceiro, eu só sentia a presença. Certo dia, chegando da escola, um tempo depois do horário habitual, senti muito fortemente essas presenças, antes mesmo de entrar em casa. Estava exausta, ia mal na escola, sofria bullying, passava por uma depressão negligenciada desde bem nova, odiava estar em casa, odiava estar na escola. Enfim, estava num estado onde costumo dizer que atrai obsessores. Cheguei muito sonolenta e completamente puta com toda essa situação. Praticamente pulei as pernas de um desses seres que estava no sofá e gritei para que desaparecessem. Eu briguei com os fantasmas e entrei para o meu quarto batendo e trancando a porta. Caí na cama e apaguei. Nossa, nunca façam isso. Nunca façam isso, cara. Nossa, não façam, não façam, não façam, não façam. Não me lembro por quanto tempo, mas acordei em algum momento para me ajeitar numa posição menos desconfortável, repousando uma das mãos frente ao rosto sobre o travesseiro. Tudo isso sem abrir os olhos. De repente, sinto algo tocar minha mão e num reflexo tentei segurar. Num movimento muito rápido entre sono e consciência, só consegui pensar: mas eu tranquei a porta, ou seja, ninguém teria como entrar. Segurei forte aquela mão que tocou a minha, que se puxou com força enquanto eu tentava abrir os olhos que foram inundados pelo branco da lâmpada acesa. Entre a claridade total, os olhos turvos de lágrima e sono, vi uma criatura sem rosto se afastar do meu próprio rosto e sumir diante dos meus olhos. Sem reação, minha mão ainda estava marcada da força que segurei a mão que me tocou. Voltei a dormir profundamente em seguida. Se fosse um sonho, não me lembraria de tantos detalhes. Você entendeu? Por que você nunca briga assim com entidades? Por que você não faz isso? Não pode. Você não gosta. É isso, gente. Me caguei. Belo dia, senhores. Eu me caguei. Mas é isso, gente. Qual foi o relato favorito de vocês? Eu acho que o meu relato favorito foi o dos primos na casa, assim, que tinha a entidade andando no teto. Porque é muito próximo da minha realidade, então foi o que eu mais senti medo, assim, sabe? Então eu acho que esse é o meu favorito. E de vocês, qual foi o relato favorito de vocês? Me conte, comente aí embaixo. Esse é o resultado da maquiagem inspirada na Rue. É bem simples e eu gosto, acho bem estilosa, assim. É uma coisa simples e estilosa, né? Que não dá muito trabalho e que
qualquer um pode tentar fazer, que vai provavelmente dar muito certo. E todos os produtos estão listados aí embaixo, junto com o formulário para vocês mandarem relatos para me deixar assustada assim, tá bom? Então, se você quer me ver assustada, por favor, mande seus relatos, deixa aí embaixo. Então é isso, gente, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu joinha e compartilhar com alguém que vocês também acham que vão gostar. É isso, um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all